Meus queridos irmãos e amigos, hoje é dia 22 de março de 2020, são 7 horas da noite, em ponto, e nós estamos começando a transmissão ao vivo. Nós vamos transmitir uma palavra da Bíblia, que seria a palavra do culto, caso nós estivéssemos realizando o culto aqui na nossa igreja, Igreja Evangélica de Pinheiros, em Elias Fausto, estado de São Paulo. Nós vamos esperar um minuto para que todos possam conectar e já vamos começar a pregar a palavra. Meus irmãos, a questão de uns, talvez, 2 meses, preguei aqui na igreja sobre duas realidades diferentes. E eu gostaria de, hoje, falar alguma coisa também sobre duas realidades que nos cercam. Para tanto, eu quero usar o texto, o mesmo texto que eu usei naquela oportunidade. O texto está no livro de Apocalipse, a partir do capítulo 20, verso 11. Eu vou ler esse texto todo. A Bíblia diz assim: E vi um grande trono branco e o que estava sentado sobre ele, de cuja presença fugiu a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. E vi os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante do trono, e abriram-se os livros, e abriu-se outro livro, que é o da vida. E os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. E deu o mar os mortos que nele havia, e a morte e o inferno deram os mortos que neles havia, e foram julgados cada um segundo as suas obras.
e a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. E aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Agora entramos no capítulo 21, e o capítulo 21 começa assim: E viu um novo céu e uma nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. E eu, João, vi a santa cidade, a nova Jerusalém, que de Deus descia do céu, adereçada como uma esposa, ataviada para o seu marido. E ouvi uma grande voz do céu que dizia: Eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens, pois com eles habitará, e eles serão o seu povo, e o mesmo Deus estará com eles, e será o seu Deus. E Deus limpará de seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. E o que estava sentado sobre o trono disse: Eis que faço novas todas as coisas. E disse-me: Escreve, porque estas palavras são verdadeiras e fiéis. E disse-me mais: Está cumprido. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. A quem quer que tiver sede, de graça lhe darei da fonte da água da vida. Quem vencer herdará todas as coisas, e eu serei seu Deus, e ele será o meu filho. Aqui, meus irmãos, a Bíblia considera que essa seja a realidade definitiva, a realidade final, algo que vai acontecer. No capítulo 20, no texto do capítulo 20, entre os versos 11 e 15, nós temos o destino final, derradeiro, definitivo, eterno, para os que vão se perder, e no início do capítulo 21, nós temos o destino final, definitivo, eterno, daqueles que vão ser salvos. Isso é a realidade. Contra esta realidade, existe uma outra realidade, que é o que nós vemos dia após dia, neste tempo que precede o tempo em que a realidade final será instalada. Nós vamos, ao longo dessa pregação, tratar dessas duas realidades. Uma realidade que está nos assolando hoje, aliás, assolando o mundo inteiro, é o chamado coronavírus. Aliás, sobre o coronavírus, convém explicar que coronavírus é o nome do bicho. O bicho se chama corona. Corona quer dizer coroa em latim. Aliás, coroa em latim é coronam, com M de Maria no final. Coronam é coroa. Então, coronavírus é o vírus corona. O vírus que tem forma de coroa, quando se olha, quando ele é olhado no microscópio. E a tal da Covid-19 é a doença provocada pelo vírus. Covid quer dizer Coronavirus Disease. Disease é doença em inglês. Então é a doença do coronavírus. E o 19 é porque ele foi descoberto em 2019. Então Covid-19 é a doença do coronavírus descoberta em 2019. Sobre esta realidade que nós estamos vivendo, existem duas percepções. Uma que eu vou chamar aqui de mais pessimista e uma de mais otimista. E quero usar dois vídeos aqui eu assisti para ilustrar cada uma dessas posições. A pessimista, de um rapaz chamado Átila Yamarino. Eu recebi esse vídeo ontem, não sei quem me passou, assisti ao vídeo inteiro, é 1h20 quase de vídeo. Ele é um biólogo, pós-doutorado na USP e na Yale University, dos Estados Unidos. O currículo dele, eu fui pesquisar o currículo dele, tal do currículo Lattes, que é o currículo que você encontra na plataforma do CNPq, que é o Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico. O currículo dele é enorme, ele é muito abalizado, habilitado para falar sobre o que ele fala, além do que ele é especialista em vírus, estudou o ebola e tantos outros vírus. Esse rapaz, ele traça um cenário muito ruim. Ele projeta 3 cenários possíveis. O primeiro cenário é: se não fosse feito nada, está sendo feito. Se não fosse feito nada, a estimativa seria de que 2.600.000 brasileiros morreriam até final de agosto. 2.600.000 brasileiros.
2,5 cidades de Campinas, né? O segundo cenário é o que ele chama de mitigação. E ele chama de mitigação o cenário em que existe uma restrição parcial para as atividades normais do dia a dia, uma restrição parcial. Algumas coisas ainda funcionando. Neste cenário, 1 milhão de brasileiros morreriam até o final de agosto. E o terceiro cenário, ele chama de supressão. É o total isolamento. É o que os governos estão tentando agora, todo mundo fica dentro de casa. Neste cenário, segundo as projeções, ele tem lá vários estudos, ele mostra, segundo esse estudo, morrerão alguns milhares de brasileiros. No melhor cenário, esse último de supressão, haverá agora em abril um ponto no gráfico do estudo, um ponto em que a capacidade que a medicina tem de atender aos doentes será superada pela necessidade de atendimento. Julga-se, segundo os estudos que ele apresenta no vídeo, que haverá 8 vezes mais infectados do que a capacidade que a medicina tem de atender. Então, para cada um que será atendido, haverá 8 que não poderão ser atendidos. Seguindo nessa direção, irmãos, o ministro da Saúde, nessa semana, se eu não estou enganado, o senhor Luiz Henrique Mandetta disse que em abril o sistema de saúde do Brasil entrará em colapso. Este é um cenário, é um quadro pintado, e eu estou chamando aqui isso de um cenário pessimista. O cenário otimista vem de um médico muito conhecido de todos, o Dr. Drauzio Varella. Eu recebi um vídeo também dele, alguém me passou hoje, esse vídeo, um vídeo pequeno, um vídeo de poucos minutos. O Dr. Drauzio Varella, ele é oncologista, especialista em câncer. Ele é formado pela USP, ele foi, segundo eu pesquisei, ele foi segundo colocado no vestibular da USP, o que já o credencia só por isso, né? Ser segundo colocado no vestibular de medicina da Faculdade Pinheiros, lá em São Paulo, é um grande negócio. E ele traça um quadro muito melhor, bem otimista, bem diferente do que trata o Átila Yamarino. São esses dois quadros que nós temos, é a realidade que nós temos vivido. Os dois quadros, irmãos, não são um lado da moeda, enquanto Deus é o outro lado da moeda. Deus não está do outro lado de uma moeda em que o primeiro lado é o homem. Deus não está nisso. O Senhor, ele é o Criador de todas as coisas, ele é o sustentador de todas as coisas, ele é o Senhor de todas as coisas, ele é o governador de todas as coisas. A Bíblia começa dizendo assim: no princípio criou Deus os céus e a terra. A Bíblia não faz questão de explicar se Deus existe ou não existe. O primeiro versículo diz assim: no princípio Deus. Então o pressuposto é de que Deus existe e de que ele criou todas as coisas. No livro de Êxodo, capítulo 20, verso 11, diz assim: porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo que neles há, e ao 7º dia descansou. Então ele fez todas as coisas que existem. E ele é também, meus irmãos, o sustentador de todas as coisas. No livro de Hebreus, capítulo 1, verso 3, a palavra diz assim, falando de Jesus Cristo, o Verbo encarnado, Filho de Deus que se tornou homem, o qual, sendo o resplendor da sua glória e a expressa imagem da sua pessoa, da pessoa do Pai, e sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Então ele sustenta todas as coisas, o que é confirmado por Colossenses 1, verso 17, onde a Bíblia diz o seguinte: ele é, Jesus, antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por ele. Então ele é o Criador de todas as coisas, ele é o sustentador de todas as coisas. Se ele é o Criador de todas as coisas, eu estou dizendo que ele é o Criador do coronavírus, inclusive. Estou fazendo um raciocínio que vai se desdobrar ao longo da pregação. Ele é o Senhor de todas as coisas. Lá no Salmo 24, verso 1, a palavra diz assim: do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam. Tudo é
do Senhor. Ele é Senhor sobre tudo. Tem outros versículos, eu quero ler Atos 17, 24. Atos 17, 24 diz o seguinte: e o Deus que fez o mundo e tudo o que nele há, sendo Senhor do céu e da terra, não habita em templos feitos por mãos de homens. Ele é o Senhor de todas as coisas. E ele é o governador, o rei sobre todas as coisas. Lá em Apocalipse 19, 16, a palavra de Deus, um trecho maravilhoso da palavra, que relata a vinda de Jesus no último dia para fazer juízo sobre todas as coisas, e diz que ele vem montado num cavalo branco, que é evidentemente uma figura de linguagem, e no verso 16 do capítulo 19, a Bíblia diz que nas suas vestes, na sua coxa, ele tem um nome escrito, e o nome é Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Esta é a qualificação do Senhor. Ele não se confunde, irmãos, com a natureza, com a criação que ele fez. Como diz, por exemplo, a doutrina panteísta, que diz que a natureza é Deus, Deus é a natureza. Não, ele não se confunde, ele está sobre toda a criação. Tem um texto maravilhoso, irmãos, em primeiro livro dos Reis, capítulo 8, verso 27, a Bíblia diz assim: na verdade, habitaria Deus na terra, eis que os céus, e até o céu dos céus, não te poderiam conter, quanto menos essa casa que eu tenho edificado. O que significa, meus irmãos, que o Senhor está muito acima da sua própria criação. Agora, embora ele esteja tão acima da criação, isso quer dizer, ele é transcendente, ele também se relaciona com a sua criação, quer dizer, ele é imanente. Há um texto que junta essas duas posições, essas duas acepções. Isaías 57, 15 diz assim: porque assim diz o alto e o sublime, que habita na eternidade e cujo nome é santo. Em um alto e santo lugar habito. Isso é a transcendência do Senhor, habita na eternidade. Agora vejam só: mas também habito com o contrito e abatido de espírito, para vivificar o espírito dos abatidos e para vivificar o coração dos contritos. Ele se relaciona com a sua criação. Por que Deus criou todas as coisas, irmãos? Sendo onisciente, ele sabia que tudo ia... Ele sabia, meus irmãos, do coronavírus. Ele é o criador do coronavírus. Por que ele criou? Ele criou, meus irmãos, porque ele é um Deus de amor e um Deus de graça. A criação é um ato de amor e de graça. Por que de graça? Porque se nós tomarmos a definição de graça que diz que graça é favor imerecido, quando ele criou, que merecimento havia naquelas coisas que estavam sendo criadas para que fossem criadas? Não havia mérito na criação para que fosse criada. Então a criação é um ato de graça. E é um ato de amor porque ele fez para que esta criação que ele estava fazendo se beneficiasse dele mesmo, da sua presença, da sua glória. E o destino que Deus quer para a sua criação é que a criação, mesmo agora estando em pecado, que essa criação, através de Jesus Cristo, como nós vamos falar mais para frente, vença esse pecado e volte a ter a esperança de ver a glória do Senhor. Olhe, meus irmãos, o que o Senhor Jesus falou na oração que ele faz em João 17. João 17, 24, ele orando ao Pai, ele diz assim: Pai, aqueles que me deste, eu quero que onde eu estiver, também eles estejam comigo, para que vejam a minha glória que me deste. Quer dizer, o propósito de Deus sempre foi mostrar à criação, particularmente ao homem, a sua glória, isto é, a refulgência do seu ser, a magnificência do seu ser, a beleza do seu ser, a sabedoria do seu ser. E 1 João 3,2 diz assim: amados, agora somos filhos de Deus e ainda não é manifestado o que havemos de ser, mas sabemos que quando ele se manifestar, porque Jesus vai voltar, quando ele se manifestar, nós seremos semelhantes a ele, e assim como ele é, o veremos. Quer dizer, para aqueles que verão o Senhor Jesus na sua glória, na refulgência da sua plena glória,
Para esses, o Senhor tem preparado também um estado de glória. É o que a Bíblia chama de glorificação. Nós teremos um corpo glorificado, semelhante ao do Senhor. E neste corpo glorificado, nós veremos o Senhor glorificado. O apóstolo Paulo, ele entendeu isso, meus irmãos, e por ter entendido, ele escreve em 1 Coríntios 10, verso 31, algo espetacular. Ele diz assim: portanto, quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Significa, o apóstolo Paulo entendeu que o propósito da vida é a glória de Deus. A criação foi feita para dar glória a Deus, para participar da glória de Deus. Vejam aqui, meus irmãos, duas realidades. Uma é a glória do homem, está em 1 Pedro 1,24. 1 Pedro 1,24 fala sobre a glória do homem. Está escrito aqui: toda a carne, qualquer ser humano, é como erva, e toda a glória do homem como a flor da erva. Secou-se a erva, caiu a flor. Quer dizer, morre o homem, toda a glória que o homem tinha já era. Homens espetaculares, mulheres lindas, feitos maravilhosos. O homem morreu, toda a glória que ele tinha acabou. Mas o Senhor nos quer fazer participantes, irmãos, da glória eterna deles. 1 Pedro 5,10 diz assim: o Deus de toda graça, que em Cristo Jesus vos chamou à sua eterna glória, depois de haverdes padecido um pouco, ele mesmo vos aperfeiçoará, confirmará, fortificará e fortalecerá. Quer dizer, por um lado você tem, olha uma realidade, a glória do homem. E quantos homens aproveitam a sua glória? Todo mundo quer autógrafo dele. É um momento de glória, são os 15 minutos de fama. A glória do homem, essa glória acaba. Mas a proposta do Senhor, o convite do Senhor, a palavra do Senhor acaba no sepulcro. Mas uma glória eterna. São duas realidades completamente diferentes. Por que é necessário, irmãos, voltar à glória? Porque o homem se perdeu no meio do caminho. Eu quero gastar um tempinho aqui, meus irmãos, para tentar mostrar aos queridos que estão nos assistindo agora a situação em que o homem se meteu. Sempre houve, desde Adão, irmãos, heresias, distorções, perversões, sempre aconteceu. Agora, há um momento, parece um ponto de inflexão na história da humanidade, que coincide com o advento do iluminismo no século XVIII. Esse nome iluminismo, dado para confrontar aquilo que se convencionou chamar a Idade das Trevas, a Idade Média, em que a posição do ser humano era basicamente teocêntrica. As universidades tinham como a matéria fundamental a teologia a mãe de todas as matérias. O advento do iluminismo tirou Deus do centro, tirou a posição teocêntrica e instituiu uma posição conhecida como antropocêntrica. Antropos é homem em grego. Então tirou Deus do centro e colocou o homem no centro. Isso significa, meus irmãos, que a posição passou a ser humanista. O que é o humanismo? É uma doutrina que tem o homem como referência. O homem como referência causou muitos danos. Por exemplo, algo chamado racionalismo. O racionalismo é a doutrina que privilegia a razão como meio de conhecimento e explicação da realidade. A ciência tem uma função enorme nisso. A ciência diz o que é e não é. Mede-se a realidade pela ciência. Então, o átomo foi chamado de átomo porque a ciência dizia que o átomo era indivisível. Átomo, não tem partes, não partes. Átomo era uma coisa só. Depois se descobriu que o átomo tem partes. Elétrons, prótons e nêutrons. Agora tem muito mais coisa no átomo. Tem 1 milhão de coisas dentro do átomo que foi descoberto. Mas a realidade, ela foi sendo dada, dirigida pela ciência. Como se a ciência fosse tudo e não houvesse alguma coisa além ou maior do que a ciência. Isso é o racionalismo. Outra coisa, a partir do humanismo, é o chamado liberalismo, que defende a liberdade individual em qualquer campo,
inclusive no campo religioso. O liberalismo, meus irmãos, é uma das doutrinas que confronta a realidade da inerrância bíblica, da autoridade bíblica sobre todas as coisas. O que é um grande dano, porque se você não tem uma palavra que determine o padrão, não há padrão. Mas é o que nós estamos vendo hoje, porque esse humanismo exacerbado, como tudo que é ruim pode piorar, e o Salmo 42, verso 7 fala isso, quando diz assim, um abismo chama outro abismo. Então, esse humanismo foi caindo de abismo em abismo, e nós chegamos no individualismo absurdo que nós estamos vivendo hoje, onde se diz o seguinte, época em que se diz o seguinte, cada um tem a sua verdade, o que significa que o conceito de verdade é definido por pessoas que estão vivas hoje e amanhã estão mortas, pessoas finitas. A verdade está sendo definida desta maneira, sendo que a palavra de Deus tem outra realidade. Essa é a realidade que nós estamos vivendo. Mas existe uma outra realidade, e a realidade é o Senhor Jesus Cristo dizer, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele é a verdade. Aliás, tem um texto que diz que Deus é a verdade, está lá em Deuteronômio 38, e tem um texto que diz que o Espírito Santo é a verdade, está lá em 1 João capítulo 5. Então, a Trindade, cada uma das pessoas da Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, cada um deles é a verdade. Mas a realidade humana é outra realidade, confronta essa realidade da Bíblia, dizendo que cada um tem a sua verdade. Bom, o que nós estamos vendo hoje? Eu vou citar algumas coisas, meus irmãos, que são absolutamente tristes, mas que são reais. E que são fruto do aperfeiçoamento do pecado na vida do homem. Por exemplo, crianças hoje, meus irmãos, são jogadas pela janela, pelos pais às vezes. Crianças são deixadas em latas de lixo, recém-nascidos. Crianças são estupradas e mortas. Existe tráfico de crianças, existe tráfico de mulheres por meio das redes de prostituição internacionais, existe tráfico de órgãos, existe, meus irmãos, existem assassinatos por causa de um celular. Eu não sei quantos já viram, eu já vi esse vídeo no YouTube. O rapaz chega de moto para assaltar um outro que está encostado assim numa parede, como eu estou aqui, devia ser a casa dele, na porta, né? Pega o celular, deve ser, né? Porque não tem som o vídeo, e o rapaz imediatamente deve ter ficado apavorado, deu o celular para o outro, deu o celular para o cara da moto, deu um tiro no outro, matou o rapaz, por causa de um celular. Mãe e filho entraram na justiça requerendo o direito de se casarem. O homossexualismo galopante, a tentação, a tendência a se querer obrigar as pessoas a aceitarem a prática homossexual. Não estou falando dos homossexuais, que são absolutamente amados, porque são criaturas do Senhor. E a Bíblia diz que não há o que rejeitar nas criaturas de Deus, meus irmãos, se nós as recebermos com amor. Não há o problema é a prática. E esta prática tem tido um crescimento galopante. Os divórcios, meus irmãos, nem sei dizer se hoje tem mais casamento ou se tem mais divórcio. O conceito de família é completamente adulterado. Deus disse que o homem deixaria seu pai e sua mãe, se uniria à sua mulher. E tendo se unido à sua mulher, a Bíblia diz que eles precisam se crescer e se multiplicar, encher toda a terra. Isso é o que Deus falou no começo. Então, o conceito de família, o padrão de família é pai, mãe e filhos. Hoje, qualquer ajuntamento, nós sabemos, tem gente aí que casado com duas mulheres diferentes, todo mundo deve conhecer esse fato, que só foi fartamente noticiado, um casado com duas mulheres, ou mulher com mulher, homem com homem, chamam isso de família. Isso não é família biblicamente. A realidade do homem isso é uma família. A realidade de Deus isso não é família. A ganância, meus irmãos, chegou a um ponto absurdo, e o domínio, o reinado do dinheiro, do poder econômico, chegou às raias da loucura. Isso, meus irmãos, é o que acontece numa sociedade que os entendidos aí, os experts no assunto, estão chamando de sociedade pós-moderna. Outros chamam, meus irmãos, de sociedade pós-cristã. E eu estranho muito essa nomenclatura, essa terminologia, sociedade pós-cristã, porque Jesus falou, eu sou o primeiro e o último. Se é uma sociedade pós-cristã, nós estamos considerando que há alguma coisa depois do último.
ou estamos considerando que Jesus mentiu, que ele não é o último é a sociedade que vem depois dele. Então vejam, meus irmãos, a diferença, nós temos duas realidades. Você tem uma realidade do mundo e você tem uma realidade bíblica. O que gera tudo isso, irmãos? E aqui eu quero ter muito carinho para falar, muito cuidado para falar, e Deus precisa me dar muita prudência, sabedoria, mas muita verdade para falar o que eu vou falar agora. Estas coisas, meus irmãos, desde o início, toda transgressão exacerbada no planeta sempre irou o coração de Deus, e Deus executou muitos juízos ao longo da história humana. O juízo final será aquele que eu li lá em Apocalipse 20, a partir do verso 11. Aquilo é o juízo final. Depois daquele não haverá outro juízo, mas ao longo da história, irmãos, houve muitos juízos. E eu quero começar a falar de alguns aqui. O primeiro, eu quero falar sobre o dilúvio. Capítulo 6 de Gênesis, olha como é que estava a situação. Gênesis 6:5, a palavra diz assim, Gênesis 6:5, meus irmãos, isso aqui é o início da civilização humana. Gênesis 6, estamos no início da Bíblia. Olha o que fala Gênesis 6:5. E viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra, e que toda a imaginação dos pensamentos do seu coração era só má, continuamente. Essa era a situação. Gênesis 6:5. Imagina como é que está hoje. Então, o que o Senhor fala aqui a Noé em Gênesis 6:13 é o seguinte: o fim de toda a carne é vindo perante a minha face, porque a terra está cheia de violência, e eis que os desfarei com a terra. Outro juízo que o Senhor fez está lá em Gênesis 18. Sodoma e Gomorra. Todo mundo sabe disso. Gênesis 18:20, a palavra diz, disse mais o Senhor, porque o clamor de Sodoma e Gomorra se tem multiplicado, e porque o seu pecado se tem agravado muito, descerei agora e verei se com efeito tem praticado segundo este clamor. E no capítulo 19, versos 24 e 25, a palavra diz assim, então o Senhor fez chover enxofre e fogo do Senhor, desde os céus, sobre Sodoma e Gomorra, e derribou aquelas cidades, e toda aquela campina, e todos os moradores daquelas cidades, e o que nascia da terra. Irmão, sempre lembrando que enxofre e fogo são as coisas que estão relacionadas com o juízo final. Isso aqui é juízo, irmãos. Depois, meus irmãos, sempre é bom lembrar, deixa eu lembrar uma coisa para os irmãos antes de continuar. Antes de Deus trazer qualquer juízo, ele sempre avisa, meus irmãos, que ele não está gostando da situação e que ele vai trazer o juízo. Nunca é feito sem que o homem esteja avisado. Vejam só o que está escrito em Jeremias capítulo 25, versos 4 a 7. Diz assim, também vos enviou o Senhor todos os seus servos, os profetas, madrugando e enviando-vos, mas vós não escutastes, nem inclinastes os ouvidos para ouvir. E o Senhor dizendo, convertei-vos agora, cada um do seu mau caminho e da maldade das suas ações, e habitai na terra que o Senhor vos deu e a vossos pais de século em século. E não andeis após deuses alheios para os servirdes e para vos inclinardes diante deles. Nem me provoqueis a ira com a obra de vossas mãos, para que vos não faça mal. Todavia, não me destes ouvidos, diz o Senhor, mas me provocastes a ira com a obra de vossas mãos para vosso mal. E no capítulo 44 de Jeremias, fala a mesma coisa, do verso 4 ao verso 6. E eu vos enviei todos os meus servos, os profetas, madrugando e enviando a dizer, ora, não façais essa coisa abominável que aborreço. Mas eles não deram ouvidos, nem inclinaram os ouvidos para se converterem da sua maldade, para não queimarem incenso a deuses estranhos. Derramaram-se, pois, a minha indignação e a minha ira. Então, meus irmãos, isso que eu estou falando, já falei do dilúvio de Sodoma e Gomorra. Isso não foi sem aviso. Sobre o dilúvio, Noé pregou 100 anos, irmãos. Foi 100 anos o tempo que ele levou para fazer a arca. Pregou durante 100 anos e ninguém se converteu. Temos um outro juiz de Deus no cativeiro babilônico. O cativeiro babilônico foi o cativeiro a que o Senhor
sujeitou o seu próprio povo, o povo de Judá. Judá era a parte sul do país chamado Israel, a parte norte continuou se chamando Israel, a parte sul se chamava Judá. A parte norte já tinha ido para o cativeiro assírio no ano 722 a.C., o que foi um juízo, e a partir do ano 609 a Babilônia invade Jerusalém, invade Judá e começa o cativeiro babilônico. E Jeremias 25:9 diz assim: e eis que eu enviarei e tomarei a todas as gerações do norte, diz o Senhor, como também a Nabucodonosor, rei da Babilônia, meu servo. Babilônia, irmãos, o rei da Babilônia, que não era do povo de Israel, Deus o considera um servo. Em que sentido? Este homem, que não era do povo de Israel, estava sendo usado como um servo por Deus, que é o Senhor de todas as pessoas na face da terra, para trazer um juízo sobre o seu próprio povo. E os trarei sobre essa terra, o rei da Babilônia, e sobre os seus moradores, sobre todas essas nações em redor, e os destruirei totalmente, e pô-los-ei em espanto, e em assobio, e em perpétuos desertos. Isso acontece lá em 2 Reis 24, do verso 10 ao 14, você tem a narrativa a respeito desse cativeiro. Depois, meus irmãos, tem um texto muito interessante, 2 Samuel, verso 24, 2 Samuel, verso 24, quando Davi manda fazer um censo. Deus não queria que ele fizesse esse censo, mas ele resolveu fazer esse censo. Por quê? Porque o Senhor estava irado contra Israel, então ele mesmo incitou o coração de Davi para fazer uma coisa que depois traria a ira de Deus sobre todo o povo. Está escrito isso, 1 Samuel 24:1. E a ira do Senhor se tornou a ascender contra Israel. E ele incitou a Davi contra eles, dizendo: vai, numera a Israel e a Judá. Davi foi e fez. Agora, olha o que fala a partir do verso 10. E o coração doeu a Davi, 1 Samuel 24, 2 Samuel 24:10. 2 Samuel 24:10. E o coração doeu a Davi depois de haver numerado o povo, e disse Davi ao Senhor: muito pequei no que fiz, porém agora, ó Senhor, peço-te que traspasses a iniquidade do teu servo, porque tenho procedido muito loucamente. Mas sabem qual foi o resultado? Eu vou dar o resultado aqui, meus irmãos, no verso 15. Então enviou o Senhor a peste a Israel, desde a manhã até o tempo determinado, e desde Dan até Berseba, desde o norte até o sul do país. Morreram 70.000 homens do povo, 70.000 pessoas. Aqui em Elias Falso tem 18.000 habitantes, 70.000 pessoas morreram. Outro juízo que Deus fez, meus irmãos, 1 Samuel 5, versos de 1 a 6. 1 Samuel 5, tinha havido uma guerra entre os filisteus e Israel, e os filisteus venceram a guerra e roubaram a arca. A arca é o lugar mais santo de todos aqueles que representavam, né, a presença do Senhor, porque era sobre a arca que o Senhor se manifestava, a arca que tinha o propiciatório, aquela tampa e os dois querubins sobre a arca, e o Senhor se manifestava entre os dois querubins. Os filisteus roubaram a arca e levaram a arca e puseram a arca diante do seu deus chamado Dagon. E o deus Dagon era uma imagem, a imagem caiu, tem essa história toda. Mas olha o que aconteceu nos homens, meus irmãos. Porém, a mão do Senhor se agravou sobre os habitantes de Asdod, uma cidade dos filisteus, e os assolou e os feriu com hemorroidas, a Asdod e a seus termos. Onde está escrito hemorroidas, meus irmãos, é uma palavra hebraica que é ofel, e essa palavra também quer dizer tumor. Então Deus colocou tumor, fez um juízo sobre aquelas pessoas, sobre os filisteus. E no Novo Testamento, irmão, nós temos o caso de Ananias e Safira. Ananias e Safira, logo no início da igreja, né, Atos capítulo 5, eles enganaram o Senhor. A Bíblia diz que eles mentiram ao Espírito Santo, porque eles venderam, todos os primeiros cristãos estavam vendendo as suas propriedades todas e estavam dando o valor da venda aos apóstolos, para que os apóstolos dividissem esses valores com aqueles que eram necessitados. Esse casal, muito esperto, eles venderam, portanto, as propriedades. Ninguém era obrigado a fazer isso, mas eles venderam também. Só que eles combinaram entre eles o seguinte: vamos ficar com metade da grana aqui, vamos entregar a outra metade. Entregaram a outra metade e perguntaram para eles, o apóstolo Pedro: vocês venderam por isso aqui? Ah, vendemos por isso aqui.
Aí Pedro, cheio do Espírito Santo, disse, por que vocês mentiram? Primeiro foi ele, né? Ele apareceu, né? O rapaz apareceu e falou, é por isso, ele estava fora, longe da mulher nessa hora. E aí, na hora, o rapaz caiu morto. Daqui a pouco aparece a mulher. Ah, cadê meu marido? Deixa eu perguntar uma coisa para você, minha filha. Vocês venderam por tanto? Foi por tanto que nós vendemos. Então, esses que estão aqui foram os que levaram o seu marido morto e vão levar você morta agora também. Ela bufa e caiu morta também. Juízo de Deus, irmãos. Então, durante toda a história, Deus executou o juízo. Por quê, meus irmãos? É necessário que Deus faça isso, e nós já vamos ver o outro lado, o porquê que também é necessário. Eu quero dar primeiro lado 1. Por que é necessário? É necessário, irmãos, porque a santidade de Deus ela não pode ser ofendida, profanada. A Bíblia diz que Deus é santo, santo, santo. Ele não é só santo. Ele é superlativamente santo. Ele é santo de uma maneira, irmãos, como nenhum de nós pode saber. Às vezes nós dizemos, fulano é um santo. Às vezes uma pessoa não tem muita paciência, quando alguém fala contra ele não reage, é um santo homem, uma santa mulher. Não tem nada a ver, meus irmãos, com o conceito de santidade que está implicado nesses versos, Isaías 6, verso 3, e Apocalipse 4, verso 8, quando fala que Deus é santo, santo, santo. É a plena santidade, a ausência do mal completa. Quando essa santidade é ofendida, Deus precisa fazer justiça. A justiça de Deus, meus irmãos, é a guardiã da santidade do Senhor. Eu vou ilustrar, talvez fique um pouco mais fácil. Vamos imaginar um homem com uma filha moça. A filha moça é raptada, sequestrada, estuprada e morta, e degolada. E pegam o estuprador e assassino, pegam o cara, levam o cara a júri. Júri presidido por um juiz. Imagine esse juiz, o pai da moça está lá no meio da audiência. Esse juiz no final fala o seguinte, olha, você aqui, meu filho, é o seguinte, você não tem antecedente criminal nenhum. Então, como é a primeira vez, eu vou te libertar, porque foi a primeira vez, mas eu quero dizer uma coisa para você, não faça mais isso. Você aí que está ouvindo eu pregar agora, você deve estar revoltado, só de ouvir um negócio desse. Imagina o pai da moça. E eu quero dizer para você que este caso não é tão grave quanto o caso real. Qual é o caso real? Eu ofendi a santidade de Deus. E você também ofendeu a santidade de Deus, porque nós somos ambos pecadores. Isso significa, meus irmãos, que não seria justo Deus não trazer juízo sobre a terra, sendo que a santidade dele foi ofendida. A santidade dele não pode ser ofendida. A glória dele não pode ser blasfemada, não pode ser pervertida, porque a glória dele é o presente que ele vai nos dar. Já vimos isso nos textos lá, quando na oração de Jesus, Pai, eu quero que eles vejam a minha glória, não pode ser ofendida, ela tem que estar intacta. Então a justiça de Deus guarda a santidade do Senhor. Por outro lado, meus irmãos, Deus é amor. 1 João 4,8 diz que Deus é amor. Ele faz essas coisas. E eu quero ler esse texto. Em Atos 5,11, a palavra diz o seguinte. E houve um grande temor em toda a igreja. Isso aqui aconteceu, irmãos, esse verso é logo depois daquele texto sobre Ananias e Safira, a que eu me referi agora há pouco. Morreu o rapaz, caiu duro, levaram ele, daqui a pouco chegou a mulher, morreu também, levaram ela embora. Esse é o verso 11 de Atos 5. Agora o verso 12 diz assim, isso foi o verso 10, o verso 11 diz assim, e houve grande temor em toda a igreja e em todos os que ouviram essas coisas. Deus faz isso, irmãos, para que haja temor diante dele. Irmãos, o temor que se deve a Deus pode ser, meus irmãos, que não seja só sentir de medo, temor, porque você está diante de um ser, de uma reverência extrema, alta, magnífica, magnificente, mas também, meus irmãos, diante de alguém que tem tanto poder, é lícito haver um temor na relação com essa pessoa. Eu vou tentar ilustrar. As ilustrações são sempre muito falhas, irmãos, mas às vezes pode ajudar para ajudar a explicar alguma coisa. Eu sempre fui baixinho
e sempre fui franzino. Hoje eu não estou tão franzino assim, mas eu já fui muito franzino quando estava na escola. E eu tive alguns colegas parrudos, fortes, alto, fortes. Imagina eu no ginásio, na época tinha ginásio, né, irmãos? Tinha primário e ginásio, hoje não tem mais isso. Oitava série. E você acha que eu ia arrumar encrenca com um cara? Eu sempre tive, eu tive 1,69 m, hoje eu não tenho nem isso, eu diminui. Mas 1,69 m de altura, eu ia brigar com um cara de 1,80 m, parrudo, forte, com um muque desse tamanho? Eu não ia. Diante de alguém que tem mais poder que você, irmãos, é justo que você tenha temor. Deus é esta pessoa, tem todo o poder nos céus e na terra. Ele fez isso porque haja temor diante dele. Agora, meus irmãos, Deus não quer matar. O objetivo de Deus não é matar. O objetivo de Deus é salvar. Eu quero ler 2 textos maravilhosos, irmãos. Ezequiel 18, no verso 23, a palavra do Senhor diz assim, 18, 23, a palavra diz assim: desejaria eu, de qualquer maneira, a morte do ímpio, diz o Senhor Jeová. Não desejo. Antes, que se converta dos seus caminhos. E no capítulo 33, fala a mesma coisa, 33, 11. Diz assim: dize-lhes, vivo eu, diz o Senhor Jeová, que não tenho prazer na morte do ímpio, mas em que o ímpio se converta do seu caminho e viva. Convertei-vos dos vossos maus caminhos, pois por que razão morreríeis, ó casa de Israel? Em outras palavras, vocês querem que eu traga juízo? Não queiram isso. Convertam-se. Há esperança, meus irmãos, para os que se convertem. Aqui no livro de Amós, no capítulo 5, a palavra diz assim, no verso 4, assim diz o Senhor: buscai-me e vivei. 5,4, agora 5,6 de Amós: buscai o Senhor e vivei, para que não se lance na casa de José como um fogo e a consuma. Juízo. Se nós o buscarmos, nós ficamos livres do juízo. Pode nem ser um juízo parcial, mas certamente um juízo final. Há um juízo. Não é bom. É melhor nós nos convertermos antes. Ele faz aliança, meus irmãos, com aqueles que o buscam de todo o coração. A palavra do Senhor no livro de Jeremias, no capítulo 31, no verso 33, diz assim: esse é o concerto que farei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor. Porei a minha lei no seu interior, e a escreverei no seu coração, e eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. E não ensinará alguém mais a seu próximo, nem alguém a seu irmão, dizendo: conhecei ao Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor deles até o maior, diz o Senhor, porque perdoarei a sua maldade e nunca mais me lembrarei dos seus pecados. E no capítulo 32, verso 40 de Jeremias, a palavra diz assim: farei com eles um concerto eterno. Está falando do concerto que fez através do sangue de Jesus Cristo. Um concerto eterno que não se desviará deles, para lhes fazer bem. E porei o meu temor no seu coração, para que nunca se apartem de mim. Agora olhem isso aqui, meus irmãos. E me alegrarei por causa deles, fazendo-lhes bem. O Senhor se alegrará por nossa causa, irmão, se nós o buscarmos. Está escrito isso. É quase indescritível isso, que Deus se alegre com a nossa vida. É um Deus santo e poderoso e criador de todas as coisas. Eu, um miserável pecador, e a Bíblia diz que Ele se alegra comigo. Agora, Atos 2, 21 diz assim: e acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Invocar quer dizer chamar para dentro. Chamar para dentro. Senhor, vem morar no meu coração. Este será salvo. E há um descanso, meus irmãos, dado aqui no livro de Isaías, é uma coisa tão maravilhosa. No capítulo 49, no verso 15, diz assim: pode uma mulher esquecer-se tanto do filho que cria, que não se compadeça dele, do filho do seu ventre? Isso acontece, irmãos. Essas mulheres têm colocado criança dentro de uma caixa de sapato e coloca dentro do lixo. Os irmãos sabem casos, né? Pode acontecer isso? Pode, mas ainda que essa se esquecesse, eu todavia não me esquecerei de ti. Eis que na palma das minhas mãos te tenho gravado. Irmãos, me perdoe até fazer aqui uma ilação, mas eu não sei se Deus gesticula como eu, né? Mas caso ele gesticule como eu estou gesticulando aqui, cada vez que ele gesticular,
ele vai olhar meu nome escrito. A Bíblia diz que ele tem o nosso nome escrito na palma das suas mãos. Isso é maravilhoso, é inefável. Meus irmãos, não se sabe quantas pessoas vão morrer ainda do coronavírus, não se sabe. Eu hoje de manhã atualizei, né? Todo dia eu abro o jornal e atualizo, né? Quantos casos de ontem para hoje, né? Hoje houve umas tantas mortes, tantos mais infectados. De ontem para hoje deu 200 infectados, 900 e tanto para 1.100 e pouco, né? Deu 200 casos de ontem para hoje notificados. Eu não sei, meus irmãos, quantos vão morrer ainda, mas a verdade é que a Bíblia diz que o Senhor é um Deus que cura. Jeremias, no capítulo 17, verso 14, a palavra diz assim: Sara-me, Senhor, e sararei. Salva-me e serei salvo, porque tu és o meu louvor. E no livro de Êxodo, no capítulo 15, no verso 26, a palavra diz assim: E disse o Senhor: se ouvires a voz do Senhor, teu Deus, e fizeres o que é reto diante dos olhos do Senhor, e inclinares os teus ouvidos aos seus mandamentos, e guardares todos os seus estatutos, nenhuma das enfermidades porei sobre ti, que pus sobre o Egito, porque eu sou o Senhor que te sara. Irmãos, independente do fato de que mais pessoas serão infectadas e morrerão, a Bíblia diz que Deus é um Deus que sara. Você pode orar a esse Deus, porque Ele é poderoso para sarar, para curar, e Ele cura. Você pode ficar perplexo com o fato de que tem pessoas que não são curadas. Eu fico perplexo por quantas pessoas eu já orei que estavam enfermas, depois as pessoas morreram. Eu fico perplexo de uma certa forma, mas a verdade é que a Bíblia diz que o Senhor cura. Então eu quero listar agora, meus irmãos, 5 atitudes que nós devemos ter diante desse quadro para nos havermos de tal maneira que Deus se agrade. Se isto é um juízo, irmãos, que esse juízo do Senhor cesse. No caso lá do censo que Davi fez, morreram 70 mil, como eu disse aos irmãos, segundo Samuel 24. Mas aí o Senhor parou. O Senhor quer parar-nos, porque o nosso Deus é o Deus da vida, Ele não é o Deus da morte. Mas o mundo anda de tal maneira, tentei demonstrar ao longo dessa explicação toda, o mundo anda contrariamente ao que Deus quer. E não há salvação fora dele. E todos vão morrer. Então todos precisam olhar para o Senhor, porque se não olharem vão morrer sem salvação e serão lançados no inferno. E depois do inferno, como nós vimos lá em Apocalipse capítulo 20, eles vão ser tirados do inferno e vão ser lançados no lago de fogo e enxofre. Deus está dando uma parada para que as pessoas olhem para Ele. Eu quero listar 5 atitudes, meus irmãos. A primeira está em Marcos 1, Evangelho de Marcos 1, verso 15. O Senhor Jesus dizendo, no início do ministério do Senhor Jesus, Ele disse assim: o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Irmãos, arrependimento e fé são a base da alegria de Deus por você. Nós somos pecadores e precisamos nos arrepender. Teve um pregador muito influente no meio evangélico, protestante, reformado, chamado Robert Charles Sproul, R.C. Sproul. O Sproul dizia o seguinte: a confissão de pecados é como uma declaração de falência. Irmãos, o Senhor está nos colocando numa situação de falência. As pessoas estão morrendo. E a palavra de Deus diz, irmãos, permitam-me que eu leia esse texto que está no livro de Eclesiastes, capítulo 8, verso 8, a palavra diz assim: nenhum homem há que tenha domínio sobre o Espírito, para reter o Espírito, nem tem poder sobre o dia da morte, nem há armas nessa peleja, não há armas. Nem tampouco a impiedade livrará os ímpios, não há arma. Tem um ditado popular que diz assim: há remédio para tudo, menos para a morte. Exatamente, a Bíblia diz que não há remédio.
Quando o homem chega na situação, ele está falido. Não há o que fazer. O salmista, no Salmo 16, verso 2, ele fala assim: não tem outro bem além de ti. Esta é a hora, meus irmãos, em que toda a humanidade pode recitar o Salmo 16. Não temos outro bem além do Senhor. Não há vacina, não há remédio. As pessoas estão morrendo de caminhão. Dizem que lá na Itália estão empilhando as pessoas, queimando e enterrando em cova rasa. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Arrependimento e fé é a porta da entrada para a salvação. Segunda coisa, eu quero ler o Salmo 93, é um salmo curto, meus irmãos. Eu quero ler o Salmo. Segunda atitude que nós temos que ter diante do Senhor. Salmo 93 é maravilhoso. Ele diz assim: o Senhor reina, está vestido de majestade, o Senhor se revestiu e cingiu de fortaleza, o mundo também está firmado e não poderá vacilar. Não é essa a impressão que dá, né, irmãos? Temos duas realidades. Temos a realidade do mundo. O mundo não está nem só vacilando, o mundo parece uma Maria mole, mas existe uma realidade bíblica. E a Bíblia diz assim: o mundo está firmado e não poderá vacilar. O teu trono está firme desde então. Tu és desde a eternidade. Os rios levantam ao Senhor. Os rios levantam o seu ruído. Os rios levantam as suas ondas. Mas o Senhor nas alturas é mais poderoso do que o ruído das grandes águas e do que as grandes ondas do mar. Sabe o que significa, irmãos? Sabe quanto o trono de Deus está sendo abalado por causa do coronavírus? Nada. Deus não está abalado por causa do coronavírus. E o Salmo então termina diante dessa realidade maravilhosa de que o Senhor está dominando essa situação. Ele tem todo o controle dessa situação nas mãos dele. O Salmo termina assim no verso 5: muito fiéis são os teus testemunhos. A santidade convém à tua casa, Senhor, para sempre. Largue o pecado. Arrependa-se e creia. Primeira coisa. Segunda, largue o pecado. Porque por causa do pecado, todos aqueles juízos que eu listei e outros tantos, o Senhor executou sobre a face da terra e está executando agora. Largue o pecado. Terceira coisa, livro de Joel. Isaías, Jeremias, Ezequiel, Daniel, Oséias, Joel. Vamos chegar em Joel aqui. Joel, capítulo 2, versos 12 a 14. Ainda assim, agora mesmo, diz o Senhor, convertei-vos a mim de todo o vosso coração, e isso com jejuns e com choro e com pranto. Ouça, irmão, ouça. E rasgai o vosso coração, e não as vossas vestes, e convertei-vos ao Senhor, vosso Deus, porque Ele é misericordioso e compassivo, e tardio em irar-se, e grande em beneficência, e se arrepende do mal. Quem sabe se o Senhor se voltará e se arrependerá e deixará após si uma bênção. Irmãos, rasgar o coração e não as vossas vestes, isso significa: não diga que você está arrependido se você não estiver, irmãos. A atitude externa, ela não é um fim em si mesmo. Ela não tem valor para o Senhor se ela é um fim em si mesmo. A palavra diz rasgar o coração. A atitude, quando ela é fruto do que aconteceu no coração, ela não é um fim em si mesmo, ela é o fruto do que aconteceu. Isso Deus aceita. Sabe o que significa rasgar o coração? O coração, irmãos, é o centro do seu ser, é o centro do meu ser, é onde é o que eu sou, é o que eu quero, é o que eu desejo, é a minha individualidade, é a minha pessoalidade. Sabe o que está dizendo a palavra? Rasgue o coração. Não queira mais o que você é. Deixa que o Senhor te dê outro coração. A palavra diz lá no livro de Jeremias que o Senhor tirará um coração de pedra e colocará um coração de carne. Tire esse, rasgue, destrua esse coração, porque esse coração trouxe o nosso mundo ao ponto em que ele está. Rasgue o coração, se converta, ponto 1. Larga o pecado, ponto 2, rasgue o seu coração, quer dizer, os seus planos, tudo que você pensa, o que você quer, largue. O Senhor sabe o que Ele tem para você, e o que Ele tem para você é melhor do que você tem para você. E aqui agora eu quero ler, meus irmãos, Apocalipse 5, muito provavelmente eu vou chorar. Os irmãos me perdoem se eu chorar, porque eu não aguento ler esse texto sem chorar, irmãos. A quarta coisa é para nós nos unirmos ao que está acontecendo aqui em Apocalipse 5. E vi na destra do que estava sentado sobre o trono um livro, na destra do Pai, escrito por dentro e por fora, selado com 7 selos.
E vi um anjo forte bradando com grande voz: quem é digno de abrir o livro e de desatar os seus selos? Quer dizer, quem é digno de dizer qual é o sentido da história? Por que a história se desenrolou como ela se desenrolou? Quem é que pode dar um sentido para as coisas que nós temos vivido e que parece que não fazem sentido? Nós temos visto uma realidade e essa realidade não faz sentido. Quem é que pode mostrar o sentido real? Estão vendo duas realidades, irmãos? E eu chorava muito, e ninguém, no céu nem na terra, nem debaixo da terra, podia abrir o livro, nem olhar para ele. E eu chorava muito, João falando, porque ninguém for achado digno de abrir o livro, nem de o ler, nem de olhar para ele, em nenhum lugar do universo, irmãos. E disse-me um dos anciãos: não chores, eis aqui o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, que venceu para abrir o livro e desatar os seus 7 selos. Jesus. E eu olhei, João falando, e eis que estava no meio do trono e dos 4 animais viventes, e entre os anciãos, um cordeiro, como havendo sido morto, e tinha 7 pontas, e 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus, 7 pontas, ele é onipotente, 7 olhos, ele é onisciente, 7 Espíritos de Deus, enviados a toda a terra, ele é onipresente, e veio, e tomou o livro da destra do que estava sentado sobre o trono. Jesus tomou. E havendo tomado o livro, os 4 animais e os 24 anciãos prostraram-se diante do cordeiro, todos eles, tendo todos eles harpas e salvas de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. As orações dos santos, meus irmãos, vão ser atendidas. E cantavam um novo cântico dizendo: digno és de tomar o livro e de abrir os seus selos, porque foste morto, e com teu sangue compraste para Deus homens de toda a tribo e língua e povo e nação, e para o nosso Deus os fizeste reis e sacerdotes, e eles reinarão sobre a terra. Esse é o primeiro cântico. Aí depois tem assim, verso 11, e olhei e ouvi a voz de muitos anjos ao redor do trono. O primeiro cântico foi cantado pelos 4 animais e pelos 24 anciãos prostrados diante do Senhor. Agora vem o segundo cântico. Eu olhei e ouvi a voz de muitos anjos ao redor do trono, e dos animais e dos anciãos, e o seu número era milhões de milhões e milhares de milhares, que com grande voz diziam: digno é o cordeiro que foi morto de receber o poder, riquezas, sabedoria, força, honra, glória e ações de graças. Vejam, meus irmãos, havia um círculo, agora outro círculo, e agora vai ter um terceiro círculo. Essa notícia, irmãos, foi se espalhando no céu. E ouvi, verso 13, a toda criatura que está no céu e na terra e debaixo da terra e que está no mar, todas as criaturas, inclusive o coronavírus, e que está no mar, e a todas as coisas que neles há, quer dizer, que há no céu, na terra, debaixo da terra e nos mares, todas essas criaturas e coisas diziam: ao que está sentado sobre o trono e ao cordeiro sejam dadas ações de graças, e honra, e glória, e poder para todo sempre. E os animais, os 4 animais diziam: amém. E os 24 anciãos prostraram-se e adoraram ao que vive para todo sempre. Irmãos, a quarta coisa: primeiro, arrependimento e fé. Segundo, larga o pecado. Terceiro, rasga o coração. Quarto, vamos nos unir a esse texto de Apocalipse capítulo 5, irmãos, em adoração àquele que tem a chave da história, que pode dar sentido à nossa vida pelo que está acontecendo. Eu não estou entendendo nada, sim, mas ele pode dizer a você o que está acontecendo. E a quinta coisa, irmãos, Salmo 100, Salmo 100, maravilhoso, Salmo 100, a palavra diz assim: celebrai com júbilo ao Senhor todos os moradores da terra, servi ao Senhor com alegria e apresentai-vos a Ele com canto. Sabei que o Senhor é Deus, foi Ele e não nós, que nos fez povo seu e ovelhas do seu pasto. Entrai pelas portas dele com louvor, e em seus átrios com hinos. Louvai-o e bendizei o seu nome, porque o Senhor é bom, e eterna a sua misericórdia, e a sua verdade estende-se de geração a geração. Irmãos, eu quero dizer, primeiro, arrependimento e fé, isso chama conversão. Segundo, santidade, abandone o pecado. Terceiro, rasgue o coração. Quarto, una-se a essa adoração de Apocalipse 5. Quinto, alegre o seu coração. A sua pergunta é: como nós podemos nos alegrar num momento como esse?
A Bíblia diz assim: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. No mundo teremos aflições. Isso é motivo para tristeza. O que está acontecendo é motivo para tristeza. Irmãos, não tem um dia na nossa vida em que não haja alguma coisa que nos entristeça. Então, a nossa realidade olha o confronto entre realidade e realidade. A nossa realidade há muito mais motivo de tristeza, ok. E agora o nível de tristeza está alto. O nível de tristeza está aqui. Era baixo, agora começou o coronavírus, já está aqui. Irmãos, o Deus que está no céu, que controla todas as coisas, que criou todas as coisas, Ele reina eternamente, e o propósito dele é de salvação, não é de morte, não é de contaminação, não é de praga. O propósito dele é salvar as pessoas para que morem com Ele eternamente. A alegria, meus irmãos, que a palavra requer daqueles que querem o Senhor, a alegria, meus irmãos, não é pela circunstância, a alegria é por causa do Senhor. Você vai ter tristeza, mas no confronto entre a tristeza da situação e a alegria do conhecimento do poder de Deus, da soberania de Deus, nesse confronto tem que vencer a alegria, irmãos, porque Ele é o dono da sua vida, e como nós lemos aqui, o Senhor é bom e eterna a sua misericórdia, Ele quer derramar sobre você a bondade dEle, a misericórdia dEle. 5 coisas, irmãos. Primeiro, arrependimento e fé, conversão. Segundo, abandono do pecado, santidade. Terceiro, rasgar o coração. Quarto, una-se ao Senhor. Quinto, alegre-se com esse Deus todo-poderoso, soberano, criador de todas as coisas, criador da sua vida e mantenedor da sua vida, da minha vida também. Meus irmãos, a terra está sendo chamada pelo Criador para ter esperança, irmãos. A terra não está sendo chamada pelo Senhor nessa crise do coronavírus, não está sendo chamada para se desesperar, é o contrário, tem 2 realidades, você está notando, irmão? A palavra no livro de Romanos, no capítulo 4, no verso 18, ela fala sobre um homem chamado Abraão, que foi chamado por Deus com 75 anos de idade, a mulher dele tinha 65, e o Senhor um belo dia disse para ele, da sua descendência, ele não tinha filhos, porque a mulher dele era estéril, ele era Abraão, ela era Sara, a mulher dele era estéril e não tinha filho. E um dia Deus falou assim, da sua descendência eu vou fazer, vem aqui fora para você ver as estrelas. Se você puder contar as estrelas, então você também vai poder contar a sua descendência. A Bíblia diz que ele creu. Irmão, a Bíblia aqui no Romanos 4,18 diz assim, Abraão em esperança creu contra a esperança, que seria feito o pai de muitas nações. E vocês entendem que Abraão confrontou as 2 realidades? Ele não tinha esperança, porque quando ele teve esse filho, ele tinha 100 anos, e a mulher dele tinha 90, e o costume das mulheres já tinha cessado, a mulher já não menstruava mais, com 90 anos de idade, não tem óvulo mais, irmão. Como é que pode engravidar? Então, ele não tinha esperança, ele creu contra a esperança dele. Isso é uma realidade. Mas ele tinha outra realidade, a palavra que Deus tinha dado era uma realidade diferente e maior, que vencia a primeira realidade. Ele creu contra a esperança, ele em esperança creu contra a esperança. Meus irmãos, nós estamos vivendo um tempo agora de enorme tribulação. Agora veja, para aqueles que creem, qual é o trajeto que começa com a tribulação. Romanos 5,3 fala assim, não somente isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, nos alegramos nas tribulações, damos graças a Deus pelas tribulações. Por quê? Porque as tribulações produzem a paciência produz a experiência, e a experiência produz a esperança, e a esperança não traz confusão. Aqueles que estão em Cristo não estão confusos. O que está acontecendo? Meu Deus, não estou entendendo nada. Está uma confusão. Não, para os que creem no Senhor não está uma confusão. Por quê? E a Bíblia fala em Romanos 5,5, porque o amor de Deus está derramado no coração dessas pessoas. Vocês notaram, irmãos? Começou com tribulação, passou por paciência, que é o que nós estamos precisando ter, depois experiência com o Senhor, isso vai nos levar a ter esperança, e quando a nossa esperança se manifestar, nós vamos sentir o amor de Deus derramado no nosso coração. Começou com a tribulação, irmão, nós estamos nesse tempo. É só tribulação, todo dia é tribulação agora. Mas vai acabar, irmãos, para aqueles que esperam no Senhor, para aqueles que cumprem aqueles 5 passos, quer dizer, 5 passos, eu fiz aquilo de uma forma didática, né, pedagógica, mas
aqueles que entregam o caminho ao Senhor. Isto vai acabar não em confusão, irmão. Isso vai acabar num sentimento gostoso de saber que o amor de Deus é derramado sobre o seu coração pelo Espírito Santo que foi dado. Irmãos, eu citei muitas coisas da Bíblia, sabe por quê? Porque a Bíblia em Romanos 15:4 diz assim: tudo o que dantes foi escrito, para nosso ensino foi escrito, para que pela paciência e consolação das Escrituras tenhamos esperança. Irmãos, é fundamental ler a Bíblia nesse tempo. É fundamental ler a Bíblia nesse tempo, irmão. Porque isso que está escrito, foi escrito para nosso ensino. Você quer saber o que vai acontecer, você quer aprender, você quer saber o que Deus vai fazer, você quer saber quem Deus é, o que Ele espera de você, leia este livro, irmãos. Porque neste livro existe o ensino. E o ensino é para que nós tenhamos paciência e consolação, que nos leva a termos esperança. Nós não podemos ser, meus irmãos, e quando eu digo esperança, irmãos, eu quero deixar bem claro isso. Não é apenas a esperança de que nós vamos ser curados do coronavírus. Porque pode ser que muita gente ainda vai morrer. E no meio de todo mundo que já morreu, deve ter morrido crente. A esperança, quando eu digo podemos ter essa esperança, até podemos. Mas a esperança de que a palavra fala, irmãos, é a esperança que está em Colossenses 1:27. Deus quis fazer quais são as riquezas da glória do mistério entre os gentios. Que é o mistério? O mistério que esteve oculto durante todo o Antigo Testamento, irmãos. Deus tinha prometido um Messias, mas o Messias não tinha vindo ainda. Agora o Messias chegou. Então foi revelado um mistério. O que é esse mistério? Cristo em vós, a esperança da glória. Nós podemos ter esperança de que alguém vai ser curado do coronavírus? Sim, vamos orar para que Deus cure. E nós vamos orar no final, eu quero orar para que Deus pare essa pandemia, que Ele tenha misericórdia do mundo, tenha misericórdia da China, da Coreia, da Itália, da Espanha, dos Estados Unidos, da Inglaterra, de Portugal, da Espanha, eu já falei Espanha, do Brasil, onde os casos estão crescendo, são os países mais afetados, o Irã, que o Senhor pare. Já trouxe o juízo. Se o povo clamar e falar assim, eu pare com isso, ele pode parar, irmãos. Mas a maior esperança é a esperança da glória. Um dia ver o Senhor face a face. Muitos, meus irmãos, que podem ser curados pela nossa oração, pode ser que vão ficar muito felizes porque foram curados, mas se não tiverem o Senhor Jesus Cristo morando dentro deles, e quando acabar a vida eles vão para o inferno. Não adiantou ser curado pelo coronavírus. A esperança a que o Senhor se refere é a esperança da glória. Ele quer que nós tenhamos a esperança de vê-lo um dia face a face. Essa é a esperança. Nós não podemos ser, meus irmãos, como diz aqui em Efésios 2:2, Efésios 2:12, a palavra diz assim: naquele tempo estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel, estranhos aos concertos da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Meus irmãos, por favor, pelo amor de Deus, quebrar o coração, arrependimento e fé, vão entregar o coração a Ele, entregar o caminho a Ele, dizer, Senhor, eu preciso do Senhor dentro de mim, mostrando essas coisas, me alegrando, me levantando, me ensinando, dizendo qual é o caminho que eu tenho que seguir, como te adorar, como cantar louvores ao Senhor, como te agradecer. Nós não podemos ser como esses de Efésios 2:12, sem esperança e sem Deus no mundo. Meus irmãos, sobre tudo que está acontecendo, irmãos, eu quero citar, já estou chegando no final, 1 João 4:18, eu disse que Deus é amor, está escrito em 1 João 4:8, Deus é amor. E no verso 18, 1 João 4:18, a palavra diz assim: no amor não há temor, antes o perfeito amor lança fora todo o temor, porque o temor tem consigo a pena, e o que teme não é perfeito em amor. Meus irmãos, eu espero, e quero orar por isso também, que é aquele texto de Romanos 5:5, a que eu acabei de me referir, que fala que o amor de Deus está derramado nos nossos corações pelo Espírito Santo, que esse amor derramado sobre você, sobre mim, sobre meu filho que está aqui, minha esposa está ali na outra sala ali, que esse amor sendo derramado sobre nós, tire o medo de nós passarmos por essa situação, meus irmãos. O Senhor, Ele é o Rei dos Reis, Ele é o Senhor dos Senhores, Ele tem tudo nas mãos dEle, não há por que nós temermos. O Senhor Jesus fala assim: aqueles que o Pai me deu, de maneira nenhuma eu lançarei fora.
Quer dizer, o Pai um dia me pegou pelo cangote, me entregou nas mãos do Filho, Jesus, falou, toma conta dele. E hoje Jesus está tomando conta da minha vida. Hoje o Senhor Jesus está tomando conta de todos aqueles que o Pai deu a ele. Não há por que temer, irmãos. As mãos do Senhor são o lugar mais seguro onde nós podemos estar. Oséias 6:1, meus irmãos, diz assim. E isso aqui, o Senhor, vamos orar para que o Senhor faça isso. Oséias 6:1 fala assim, vinde e tornemos para o Senhor, porque Ele despedaçou e nos sarará, fez a ferida e a ligará. Vamos orar por isso, irmãos. Ele fez a ferida, Ele feriu o mundo inteiro, Ele feriu esse planeta, mas Ele tem a cura. Ele nos despedaçou, o mundo está despedaçado, irmãos. Acabou a arrogância, acabou a soberba, despedaçou o mundo, mas Ele pode sarar. E o último versículo que eu quero citar, irmãos, é Jeremias 31:18. Jeremias 31:18. Se você está achando uma loucura tudo isso que eu estou falando, eu não sei fazer tudo isso. Cláudio, você está falando um monte de coisa. Como é que eu faço isso? Eu não tenho a menor ideia de como isso tudo pode se acontecer na minha vida. Então eu vou te dar o segredo aqui, irmão. Jeremias 31:18 diz assim: converte-me, Senhor, e eu me converterei, porque Tu és o Senhor meu Deus. Converte-me, Senhor. Você não sabe como fazer. Então, quando você estiver sozinho na sua casa, você vai para o seu quarto, fecha a porta atrás de você, que é o que o Senhor Jesus disse que é para nós fazermos, e diz assim: Senhor, eu ouvi tanta coisa, eu não sei como fazer. Faz isso por mim. Me converte, Senhor. Se é que eu tenho que fazer tudo aquilo que o Cláudio falou, opera aquelas coisas em mim, eu não sei fazer, eu não consigo fazer, eu não tenho vontade de fazer, mas eu preciso daquilo. Me converte, Senhor. Converte-me a mim e eu me converterei. O Senhor é a única esperança, irmãos. O mundo está detonado. Um vírus, irmão, que só pode ser olhado pelo microscópio, ninguém pode enxergar. Foi usado por Deus, está sendo usado por Deus, para que nós nos voltemos para Ele. Isto é o amor de Deus, irmãos. Querendo que tantas mais pessoas, milhares, milhões, quem sabe bilhões de pessoas se voltem para Ele, saiam do laço do diabo, porque o Senhor Jesus veio desfazer os laços do diabo, e se juntem àquela adoração de Apocalipse 5, adorando o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, foi o que João Batista falou quando Jesus vinha chegando. Jesus é o Cordeiro de Deus que derramou um sangue puro para que os nossos pecados fossem perdoados. Deus aceitou o sacrifício de Cristo. Qual é a prova disso? Porque Deus ressuscitou o Senhor, Ele está vivo, está sentado à destra do Pai, e Ele quer nos abençoar, nos ajudar, nos curar, nos salvar. Entregue-se hoje ao Senhor de todo o coração, tenha paz no coração, gozo no coração, porque esse Senhor é maravilhoso. Vamos orar em nome de Jesus. Pai, eu te louvo, Deus, por essa explanação toda, que nesses dias é necessária. Eu quero pedir, Deus, Tu feriste o mundo inteiro, Senhor. O mundo está ferido, o mundo está despedaçado, como nós lemos em Oséias, capítulo 6. Os seres humanos estão perdidos, ó Senhor. Cura a ferida, Senhor. Sara a terra. A Tua palavra diz lá em Crônicas, capítulo 7, também diz: se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, eu ouvirei dos céus e sararei a sua terra. Deus, isso é um juízo, a mim me parece, Senhor. Mas assim como o Senhor fez lá no tempo de Davi, matou uns tantos, foi o Teu juízo, mas depois o Senhor parou. Deus, eu quero pedir, para, ó Deus, com esse juízo, para com essa pandemia, Senhor. Controla este vírus que é servo Teu, para fazer o mundo inteiro olhar para Ti. Senhor, controla agora esse vírus, ó Deus. Para com essa pandemia. Cura este planeta.
Cura esses países onde já houve tantas mortes, tragédia, destruição, onde tantas famílias já estão desfilhadas, sem pai, sem sogro, sem tio, sem primo. Para, ó Deus, e abençoa o povo deste planeta, Senhor. Volta os olhos desse povo para Ti mesmo, converte-nos a Ti e nós nos converteremos. Age com o Teu Espírito Santo no planeta Terra, Senhor. Faz o que a Tua palavra diz, olhando para Jesus, o autor e consumador da fé. Então, Senhor, move os nossos olhos em direção a Cristo Jesus, nosso Senhor, para nós vermos a glória desse Cordeiro que morreu, mas que está vivo para sempre. Abençoa, Senhor, abençoa todos quantos tiverem um dia contato com essa pregação. Aquilo que eu falei de mim mesmo, tira do coração das pessoas, mas o que foi movido pelo Espírito, crava no coração de cada um, como um prego, bem pregado, Senhor, como diz o livro de Eclesiastes. Prega, Senhor, e que haja conversão, e salvação, e paz, e gozo, e alegria, e cura, em nome de Jesus Cristo, e para a Tua glória, Senhor. Amém.